Olá, bem-vindos ao nosso estudo do livro de Deuteronômio, este que é o quinto livro do Antigo Testamento. Estamos fazendo o estudo do panorama do Antigo Testamento e terminando hoje, então, o chamado Pentateuco. Nós vamos para algumas considerações iniciais. O livro de Deuteronômio, o termo significa Deuteros Nomos, segunda lei. A segunda lei, a cópia da lei. E esse termo ele vem do grego, vem da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, e também Deuteronômio da Vulgata Latina. E nós então usamos esse termo, Deuteronômio, para designar esse livro. No hebraico, o título do livro você encontra nas primeiras palavras de Deuteronômio, que diz: estas são as palavras. Esse é o título do livro de Deuteronômio, e eu creio que seria um título melhor dizer estas são as palavras, porque é exatamente isso que Deuteronômio é. Deuteronômio são discursos de Moisés quando eles vão entrar na Terra Prometida. No final daqueles 40 anos de peregrinações a partir do Êxodo, a partir da saída do Egito, eles então se encontram bem ali na divisa para possuir a Terra Prometida, e Moisés faz as suas considerações finais para o povo. Dos 5 livros do Pentateuco, é o livro mais emotivo, é o livro que traz uma emoção muito grande quando Moisés, com seus 120 anos, chega para o povo e começa a exortá-los como filhos a permanecerem na lei de Deus, a permanecerem na comunhão de Deus, para que eles então tenham um bom futuro pela frente. Esse livro ele completa uma unidade no Pentateuco. O Pentateuco, embora sejam 5 livros, nós poderíamos ter ele num livro só, sem divisões, não teria problema nenhum, e talvez nós até acharemos difícil achar quais são as divisões, porque há uma unidade no Pentateuco. É Moisés, é a lei, essa é a questão. A maior parte do livro são despedidas de Moisés, são palavras de despedida dele. E no capítulo 1, versículo 3 diz: e sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então Moisés chega aqui no mês 1º, primeiro dia do mês 1º, que seria o mês de Shebat. O mês de Shebat, mês de Adar, acabaria o 40º ano da saída deles do Egito. Na verdade, a saída deles é marcada pela Páscoa do ano seguinte, que seria no dia 14 de Abib. Mas Moisés inicia seu discurso, então, nesse primeiro dia do 11º mês do ano 40º da saída do povo de Israel do Egito. No capítulo 31, Moisés coloca um pouco sobre o que é para ser feito com esse livro. Capítulo 31, versículo 9, ele diz o seguinte: e Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E do versículo 24 ao 26, e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, o livro da lei, que Moisés estava acabando de escrever, que seria desde
de Gênesis até aqui. Deveria ser entregue aos sacerdotes e também aos anciãos, uma cópia dele, para eles guardarem então ao lado da Arca da Aliança. Moisés dá essas ordens e o propósito era que colocasse na mão desses líderes de Israel o livro. Como o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio também não avança historicamente. Ele vai durar mais ou menos um mês, que são os discursos de Moisés, e provavelmente menos de um mês, assim como o Levítico, que também são discursos de Moisés. Moisés discursa, na verdade, a segunda geração daqueles que saíram do Egito. Pensa só, eles estavam naquele deserto andando, dando voltas, há mais ou menos 39 anos. Vou colocar 38 anos, eles estavam naquele deserto, ali naquele lugar depois de ter passado por Cades Barneia. Mas daquela geração, todos aqueles que tinham 20 anos para cima ali em Cades Barneia morreram. Então, o povo a quem Moisés falava tinha no máximo 60 anos, exceto Josué e Caleb. E todos aqueles que eram abaixo de 40 anos, vamos pensar, aqueles que eram de 40 a 60 anos, aquele povo que estava ali, é o povo que quando viu o monte fumegando, quando viu Moisés com as tábuas da lei, o povo dando culto ao bezerro de ouro, eles eram ou crianças, ou adolescentes, ou jovenzinhos, no máximo aí 20 anos, quando aconteceu tudo isso. E aqueles que tinham menos de 40 anos, provavelmente ou nasceram no caminho ali até o Sinai, ou depois do Sinai até Cádiz, ou de Cádiz até esse evento, nasceram no deserto. Então, na verdade, tudo que eles conheciam na vida, as pessoas que tinham 40 anos, que não é pouco, tudo que eles conheciam era ficar andando no deserto de um lado para o outro. Andando, acampando, parando. E agora então Moisés chega a essa geração. A maioria não tinha visto o que aconteceu no Egito, a maioria não tinha visto as pragas, mas boa parte deles sim. Continuando, Moisés ele escreve quase todo o livro. Ele não termina, Deuteronômio é terminado por Moisés por razões óbvias, porque Deuteronômio descreve, como nós vamos ver no final, a morte de Moisés. Moisés escreveu todo o Pentateuco, mas é óbvio que ele não descreveu a sua morte, dizendo, e morreu Moisés. Ele escreveu até o capítulo 32, 47. A partir do 32, 48 até o final, que é o 33 e 34, provavelmente foi adicionado por Josué após a morte de Moisés. Sobre Deuteronômio também é interessante comparar com Levítico. Levítico ele foi um discurso de Moisés após a dedicação do tabernáculo, e um discurso de Moisés voltado principalmente para os levitas, onde Moisés descrevia o culto e como deveria ser feito, as leis, os sacrifícios. E é um discurso também, Deuteronômio é um discurso, mas Deuteronômio enfoca o povo, enfoca o povo em geral de uma maneira bem emotiva. E Moisés está preocupado com o futuro deles. Então, talvez dos livros do Pentateuco, seja o menos técnico, o que realmente é como um pai falando para filhos. A cada capítulo você vê palavras de exortação para que eles
não se esqueçam do Senhor, para que eles se esforcem para manter uma comunhão com o Senhor. Moisés, então, ele lembra o povo da aliança, aqui nos seus discursos, né? Ele lembra o povo da aliança feita no Monte Sinai. Ele também lembra o povo das rebeliões lá no próprio Monte Sinai, com o bezerro de ouro, também em Cádiz, que eles não quiseram entrar na terra prometida por não crerem em Deus. E Moisés fala para eles: olha a desgraça que isso veio a criar nas nossas vidas. Vocês andaram 40 anos nesse deserto, muitos de vocês nasceram no deserto, exatamente porque num determinado ponto vocês ou seus pais desobedeceram a Deus. Também Moisés relembra a fidelidade de Deus ao longo de várias vitórias. Então, mesmo ali no deserto, eles tiveram batalhas, e Moisés relembra que Deus deu vitória a eles. E Moisés convoca o povo para tomar posse da terra que Deus havia prometido. É isso que Moisés faz. Ele, assim como ele chega em Cades Barneia e tenta fazer com que o povo entre na terra e creia em Deus, aqui ele também faz isso. Ele está com um medo muito grande do povo se retrair, assim como aconteceu em Cádiz. E para isso ele escreve esse livro e de alguma forma dá certo. O povo entra e o povo, com Josué, começa a tomar posse da terra. E também Moisés, ele olha para o futuro nesse livro. Ele olha para o passado, olha para o presente, olha para o futuro. Ele prevê a futura decadência de Israel, prevê que eles iriam desobedecer a Deus e seriam dispersos. Deus iria dispersá-los por todo o mundo. E também no final ele dá uma bênção para cada uma das tribos que vai ocupar aquela terra. Moisés tem uma preocupação muito grande em Deuteronômio em pintar um quadro de quem Deus é para o povo. Pra você ter uma ideia, mais de 250 vezes no livro de 34 capítulos, Moisés repete a frase: o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Ele repete o Senhor teu Deus para que o povo, então, para que entre na cabeça do povo que eles são de Deus. E nós vamos ver aqui algumas, só para ter uma ideia, como Deus é tratado, alguns exemplos de como Deus é tratado. Em 4:24, Deuteronômio 4:24, diz o seguinte: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. É um Deus que tem, de alguma forma, ciúmes dos seus. Não quer que os seus, então, adorem outros deuses. Deus, ele é mostrado como um Deus zeloso. Também aqui no versículo 31 do mesmo capítulo: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus é lembrado como misericordioso. Também no capítulo 6, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus é o único Deus. Isso é repetido várias vezes. Também no capítulo 6, versículos 14 e 15: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Então Deus também, embora seja misericordioso e zeloso, Ele é um Deus que se ira contra o pecado. E o povo então é lembrado que a ira de Deus foi patente em vários exemplos, e eles não estão imunes da ira contra
a ira de Deus? Capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel também. E no capítulo 7, versículo 12, será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á. Então ele está dizendo que se o povo guardar esses mandamentos que o Senhor ordenou, Deus vai amar a eles. Deus é um Deus amoroso. O Deus descrito aqui no Antigo Testamento é esse Deus. É um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, um Deus fiel, mas um Deus também zeloso, que zela pelo seu povo, que zela pela sua glória, e um Deus que se ira contra o pecado. Não é diferente do Deus do Novo Testamento, e nem um cisco. Não há nenhuma diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo, embora isso tenha sido grandemente enfatizado em alguns círculos. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Ele não muda. Ele não ficou bonzinho no novo e era mau no velho. Ele era bonzinho no velho, é bonzinho no novo. Ele pode se tornar mau no velho, ele pode se tornar mau no novo, da mesma forma, dependendo do comportamento das pessoas. Israel, então, nesse livro de Deuteronômio, ele é chamado por Deus, e é chamado por Deus para fazer algumas coisas. Por exemplo, em 28:2, Deuteronômio 28:2, ele é chamado para obedecer a Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. O povo é chamado para obedecer a Deus. No capítulo 10, o povo é chamado para temer. Capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, que é que o Senhor pede de ti. Que o ames, que o temas, que o sirvas. Então o povo é chamado para temer a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com todo o entendimento, para o próprio bem do povo. Se o povo obedecesse, ele receberia então as bênçãos de Deus. No capítulo 28 nós vemos isso. Capítulo 28, a partir do versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença.
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirdes. Deus então coloca para eles, através de Moisés, a bênção. Eles seriam um povo abençoado por Deus, um povo que os outros povos teriam medo, teriam, no caso, temor. Tudo que eles iam colocar a mão iria prosperar. Aqui são descritas essas frases, que eles vão ser cabeça e não cauda. E seriam então essa bênção no meio da terra, se guardassem os mandamentos de Deus. Aqui ele não está descrevendo a questão de você fazer uma corrente de oração, não está falando sobre você fazer um mês de jejum para ser essa bênção. O que ele está dizendo é o seguinte: você guarda os mandamentos e você vai ser bênção. E isso continua hoje, não necessariamente nessa proporção, não necessariamente nessa ênfase. Israel, a ele era dada essa bênção, a bênção dos bens materiais, e isso seria um padrão, um modelo, um exemplo para as demais nações, dizendo: nós tememos a Deus, e o Deus dos céus, o Deus que controla a chuva e o solo, nos abençoa. Hoje nós estamos na igreja, e mesmo no começo da igreja, nós vemos pessoas que temiam a Deus, faziam a vontade de Deus, e não necessariamente eram os mais ricos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dependia tinha aquelas mulheres que o ajudavam no que ele precisava. Ele precisou de um jumento, alguém cedeu para ele o jumento, ele não tinha. Ele disse que não tinha nem onde recostar a cabeça, nem onde colocar a cabeça para dormir. E então ele de fato coloca essa questão que não é necessariamente isso que ele agora está buscando. Ele estava em uma manjedoura, em um coxo, nasceu, e nem nasceu num hospital ou em algum lugar digno, nasceu e foi colocado dentro de um coxo. Eles deveriam ter deixado aquela palha mesmo que estava lá para os animais comerem, colocado ele dentro. Ele nasceu, ele era humilde, por isso o povo de Israel não quis aceitar ele. Eles queriam um rei que fosse grande em termos de dinheiro, grande em termos de poder, nessas coisas terrenas. Mas nós vemos esse contraste que ele veio trazer para nós. Os nossos valores agora são inclusive superiores a esse. Nós esperamos os bens celestiais, embora Deus também nos abençoa aqui na terra. E essa bênção do Senhor não necessariamente se traduz em abundância material, como vemos em vários casos, mas ela se traduz na paz aqui na terra, na bênção de Deus sobre os nossos projetos. Ela se traduz na nossa irmandade,
em termos os irmãos, temos esse carinho, e ela vai se traduzir em bens materiais nos céus. É uma bênção que começa aqui na terra e vai por toda a eternidade. Então, de certa forma, é uma figura que nós temos aqui, essas bênçãos materiais para Israel, porque isso são só sombras das bênçãos que nós temos prometidas para nós, lá nos céus. Mas começam aqui na terra também, se essa for a vontade de Deus, se Deus tiver um propósito com isso. Mas nós não usamos esses textos para exigirmos de Deus bens materiais, porque não é esse o alvo que Ele tem para a sua igreja, que seja simplesmente um povo rico. Mas tem coisas muito mais importantes que Ele procura trazer para nós, além da riqueza material. A obediência e a busca da santidade pessoal é sempre baseada no caráter de Deus. Por várias vezes ele cita essa questão da santidade, e nós devemos ser santos como Deus é santo. Vou ler agora alguns textos de Deuteronômio, para nós termos um pouco de ideia da riqueza que é o livro e dos temas que ele aborda. São apenas textos exemplares, mas eu creio que vão ser de grande ajuda para nós. Deuteronômio 9, de 4 a 7. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, falando sobre as nações lá de Canaã, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Deus fez todas as coisas para a sua própria glória. E essa situação criada aqui também foi para a glória de Deus, ela contribuiu para a glória de Deus. Porque esse povo que estava entrando na terra, Deus quis deixar bem claro que não era por causa dos merecimentos deles que eles estavam entrando na terra. Eles, desde os dias que saíram do Egito e aqueles 40 anos que se seguiram, foram rebeldes para com Deus. Então, embora aquelas nações da terra fossem ímpias, e Deus as estivesse expulsando da terra por serem ímpias, Deus está dizendo: olha, não é porque você é melhor que eles que eu estou te colocando na terra. Na verdade, é por amor a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão entrando aqui. E Deus, com isso, Ele mostra também como Ele nos trata. Nós olhamos para as nossas próprias vidas e precisamos ver que não é por causa da nossa justiça, não é porque nós, de alguma forma, tivemos um cisco de merecimento, não foi porque nós procuramos a Deus da forma correta, da forma como Ele quer, que nós o achamos, mas por causa da misericórdia de Deus. Nós somos o povo de Deus, não porque nós merecíamos, nós éramos rebeldes. Nós éramos filhos do diabo, filhos da desobediência, escravos do pecado, andávamos de acordo com as nossas paixões, de acordo com este mundo, o curso deste mundo, éramos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do amor com que Ele nos amou, Ele nos salvou, pela graça. Nos salvou através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo.
mas nós não podemos, assim como Israel não podia se gloriar, nós também não podemos nos gloriar disso em nós mesmos, mas apenas nos gloriarmos no Senhor. Se você se gloria, deve se gloriar no Senhor. Um outro texto, nós podemos ler. Vou ler o texto aqui. Alguns textos, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as tuas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Uma coisa que nós vemos nesse versículo, nós já vamos falar sobre o resto do texto, é que a primeira coisa que Deus pede de nós é o amor. Deus nunca entendeu, Ele nunca programou ou planejou que nós, de alguma forma, nós, o seu povo, nos submetêssemos a Ele por alguma outra razão que não o amor a Ele. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O guardar os mandamentos, ele vem como resultado de amar a Deus. Então, o que Deus pede de nós é que nós o amemos. Um amor a Deus, uma teórica obediência a Deus, que não é baseada no amor, não é uma obediência completa. Porque você já está quebrando o mandamento de amar a Deus. Então, na prática, você não vai dizer: ai, que coisa horrível ter que fazer isso. Se não fosse a igreja querendo, eu não fazia isso não. Se não tivesse escrito na Bíblia, eu não ia fazer isso não. E você fica então resmungando, reclamando dos mandamentos de Deus. Talvez tenha algum problema aí. Porque você está sendo, na verdade, desculpe o termo, mas você está sendo um burro. Está sendo um estúpido. Porque você vai fazer uma coisa que não quer, Deus não vai aceitar aquilo, não vai te dar nenhuma recompensa, e você vai deixar de se divertir. Porque você queria estar se divertindo, mas Deus disse que não é para fazer aquilo, e você então não faz, você está bravo, você não faz. Então, desculpe os termos, mas é basicamente isso. Você não consegue nem a terra, nem os céus. Você é o pior dos seres. Se você não obedece a Deus com base no seu amor por Deus, não vale. Na verdade, o amor verdadeiro a Deus leva à obediência dos mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Isso não significa que você, muitas vezes, vai obedecer a Deus, e isso não vai ser, de certa forma, um sacrifício. Porque, na verdade, quando você obedece a Deus, você está dizendo não para a sua carne, não para os seus desejos. E muitas vezes isso na hora não é fácil. Mas você olha para si e fala: não, eu amo o Senhor, eu vou andar nos caminhos dele. A sua atitude, por mais que aquilo seja um sacrifício, a sua atitude vai demonstrar se você está ou não amando a Deus. E hoje sabereis que falo, não com os vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto até que chegastes a este lugar. O que
Moisés está falando é que ele não estava falando aos filhos que não sabiam o que estava acontecendo, mas o que aconteceu lá no passado, mas estava falando com aqueles que viram os eventos, está falando com aqueles, nesse texto específico, entre 40 e 60 anos de idade naquela época. E ele começa a falar o que fez Datã, Abirão, e porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Deus então fala com o povo dessa idade, relembra eles tudo que eles viram e diz: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Aqui Moisés coloca um nexo causal entre eles serem fortes e eles guardarem todos os mandamentos de Deus. Ele está dizendo que se eles guardarem os mandamentos de Deus, eles vão ser fortes e vão entrar na terra. E talvez eles poderiam fazer musculação, poderiam se treinar na arte da guerra, mas o que realmente ia fazer diferença na guerra e no ânimo deles seria a dedicação pessoal aos mandamentos de Deus, às ordens de Deus. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ele está colocando aqui algumas diferenças entre a terra do Egito e a terra que eles vão possuir em Canaã. No Egito, quando eles lembram do que eles plantavam, eles tinham que regar com o pé as coisas, ou seja, passar o pé, fazer uma vala e irrigar, trazer água de outro lugar para irrigar suas plantações. Mas nessa terra que Deus vai dar para eles, tem chuva, não precisa fazer isso. Deus cuida dela do começo até o fim do ano. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, Deus dizendo, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Ele está colocando novamente essa questão e diz que o serviço a Deus nos chama para servi-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. É para sermos corajosos, não tímidos, ao servirmos ao Senhor. É para sermos fervorosos de espírito e não acanhados. Mas servirmos ao Senhor, como diz o Salmo 100, com alegria. E é esse o serviço que Deus espera dos seus servos. Não simplesmente sairmos com o rosto triste, andando atrás de um pedaço de pau que nunca fez nada. Não ficarmos como se chegarmos na igreja e como se estivéssemos de luto, porque Cristo morreu, mas nós esquecemos que Ele ressuscitou dos mortos. Mas Deus nos chama a servi-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Deus nos chama a pularmos de ponta no seu reino, a nos lançarmos no seu reino. E isso é o que Ele espera do povo de Israel, na questão da comunhão com Deus. E é o que Ele espera de nós também, na igreja,
É o que Ele espera de nós na nossa vida diária, principalmente. A igreja também, mas principalmente a nossa vida diária. Porque se a sua vida diária for uma vida fervorosa no temor do Senhor, se você serve ao Senhor com todo o coração e com toda a alma na sua vida diária, o culto vai ser uma bênção. Você vai chegar no culto e vai continuar o seu culto pessoal. Se não, vai ser simplesmente hipocrisia. Se você não serve a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma durante a semana, não espera que você vai fazer isso no domingo. Ele continua falando: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água. E a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra, que o Senhor teu Deus, que o Senhor vos dá. Ele começa falando uma questão, ele diz: guardai-vos que o vosso coração não se engane. O engano é algo que sai da verdade, que sai fora da verdade. Qual era a verdade sobre o povo de Israel? A verdade é que eles estavam vivos pela misericórdia de Deus, que Deus os havia guiado por todo o deserto, livrado de vários inimigos, e todos os inimigos que eles iriam enfrentar na terra prometida, Deus daria a vitória. Era Deus quem ia abrir os céus para dar chuva no seu tempo, que iria abençoar a terra, que iria dar filhos e multiplicar os bens. Então, que o vosso coração não se engane. Que o vosso coração por nenhum momento pense que isso, de alguma forma, veio a mim por causa da minha justiça. E que seu coração também não pense que não existe um Deus nos céus e que você pode adorar outros deuses. E que o vosso coração não se engane e se aparte dos mandamentos de Deus. Ou seja, não é que você vai dizer: eu me apartei dos mandamentos de Deus. Não é isso. Se apartar dos mandamentos de Deus é ficar longe do livro. Quando você se afasta do livro, você se afasta de Deus. Quando você se afasta do livro, você começa a ficar propenso a se enganar. A ser enganado pelo seu próprio coração. A achar que a ilusão do mundo é real. A achar que o mundo não passa. Isso é uma armadilha. É uma armadilha que você tem que cuidar. Você tem que cuidar com o seu coração. Aí ele vai dizer o seguinte: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os pais eram responsáveis por ensinar as palavras de Deus aos filhos. Moisés está se referindo especificamente aqui a esse livro, que é nós chamamos de Pentateuco, é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque é o que eles tinham naquela época. Moisés está falando: olha, ensina as palavras desse livro para o teu filho, desde Adão e Eva, desde a queda, desde Abraão, Isaac, Jacó, José, tudo que Deus fez no Egito e tudo que Deus fez no deserto. Você é responsável por ensinar aos seus filhos. Como que eu sei que sou eu o pai deles? Olha o que diz aqui: falando assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Quem faz isso com a criança não é a tia da escola dominical. Quem faz isso não é a professora, embora nós valorizemos muito o trabalho das mulheres e também dos homens que ensinam a Bíblia na escola dominical e nos ditos cultinhos.
e achamos que isso será algo necessário e válido, onde todas as crianças estão juntas ali aprendendo a palavra de Deus, mas a responsabilidade que Deus deu que Deus incumbiu dessa responsabilidade os pais. São os pais que devem falar da palavra de Deus assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora que você está em casa, na hora que você está fora de casa, em todo o tempo. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, tinha muito material para escrever, tinha os umbrais das portas, o umbral da própria casa, de repente a parede da casa, as portas dos dois lados. Tinha muito papel, digamos assim, muita superfície para escrever. E, em outras palavras, Moisés está dizendo para os pais: pai, faça de tudo, use todos os meios para que os teus filhos aprendam a temer ao Senhor. Use de todos os meios para que os teus filhos aprendam as palavras dessa lei. Escreve no umbral da porta, escreve em todo lugar, fala sentado na tua casa, fala no caminho, quando ele levanta, quando ele acorda, porque é disso que depende a prosperidade dele. É disso que depende ele ter uma vida boa ou ruim. Não necessariamente riquezas. Porque muitos ricos, por serem ricos, acabam destruindo suas vidas. Mas para que ele tenha uma vida boa, para que ele tenha longanimidade e os dias dele sejam bons, porque é disso que vai depender, os dias deles. Aqui nós vemos que o povo de Israel sabia ler. Aqui Moisés fala para o povo em geral e diz para eles, para os pais escreverem nas casas, nas portas, em muitos lugares. Então os pais sabiam escrever. Ele diz para os filhos lerem, os filhos iam saber ler. Então o povo de Israel, desde o começo, a nação de Israel era uma nação alfabetizada. Eles sabiam ler, sabiam escrever. Nós temos que colocar isso em mente. Continua o texto. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano até o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor nosso Deus, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. Aqui Moisés vai falar sobre os termos. A ideia de toda a terra que pisardes será vossa, não era nem verdade para Israel e nem é para hoje. Não é toda a terra que pisardes. É a terra que vai desde lá do Eufrates até o rio do Egito, até o mar do Ocidente, o mar Mediterrâneo. Então essa terra que Deus iria dar para Israel. E quando você for ler Deuteronômio, você vai ver às vezes Deus dizendo para Israel não pelejar contra determinado povo, porque ele não deu nenhum palmo daquela terra para eles, mas era para pelejar contra outro, porque aquela terra ele tinha dado para eles. Então não era essa loucura de dizer tudo que eu colocar a mão é meu, onde eu pisar o meu pé é meu. E Deus então coloca entre eles essa questão da bênção e da maldição. E Deus quer que isso esteja bem claro nos olhos deles. Aqui há a bênção, aqui há a maldição.
Ou você está na bênção, ou você está na maldição. Não existe um meio termo. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Era colocado para eles, então, a bênção e a maldição, e isso não tinha, sem acepção de pessoas. Então, a grande questão, o grande divisor de águas entre a bênção e a maldição, seria a obediência a Deus, seria o temor a Deus. Isso não tinha idade, não tinha herança de riquezas, para o rico e para o pobre, não tinha cor, não tinha a descendência sua, de quem você era descendente, mas simplesmente o único critério era esse: se você obedecer a bênção, se você desobedecer a maldição. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele julga cada um segundo as suas obras. E será que quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Mangue? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos proponho. Então, eles iriam entrar na terra, e aqui iria estar o monte Gerizim, e aqui o monte Ebal. E isso seria um desenho para eles, uma pintura bem clara. O monte Gerizim é o monte da bênção, o monte Ebal é o monte da maldição. Ou você está em Gerizim, ou você está em Ebal. Ou você tem a bênção, ou você tem a maldição. E isso depende de você. Não tem como você ficar nos dois montes para Deus. E eu espero que você tenha essa visão, que você olhe para os dois montes e diga: eu quero estar no monte Gerizim, eu quero estar no monte da bênção. Eu vou cumprir os mandamentos de Deus, com a força dele, na força do poder dele. Mas eu vou andar nos mandamentos de Deus, vou cumpri-los. Eu quero ser uma bênção e não uma maldição. Moisés escreve seu livro, falando muito sobre bênção e maldição, escrevendo os mandamentos de Deus e as obras de Deus. E no seu ímpeto, principalmente no ímpeto de Deus, de que o povo lembrasse dessas palavras, ele vai dizer para que eles falem aos filhos por todo o tempo, para que eles escrevam nas casas, vai dizer para que a lei seja escrita e colocada ao lado da arca, para os sacerdotes e também os anciãos. E também, nesse conjunto de metodologias, esse conjunto pedagógico, ele vai ensinar o cântico. No capítulo 31, versículo 19, diz: agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Moisés vai ensinar então um cântico. Ele coloca no final, tem os seus cânticos no final, para que o povo aprenda a cantar. Coloca-os na sua boca. Eles têm que saber isso de cor, esses cânticos. E isso vai ser de alguma forma testemunha contra os filhos de Israel. Por quê? Porque eles vão saber aquilo de cor, vão saber esses cânticos, e eles não vão poder chegar um dia e falar: não sabia disso, porque ele tem esse cântico gravado na sua mente.
O canto, Moisés termina essa unidade, que é a Torá, ele termina com um cântico, e os cânticos eles são muito didáticos. Talvez você pode lembrar de algumas poesias que você já decorou no passado, uma ou outra, e talvez poesia grande, poucas poesias. Mas músicas que são poesias cantadas, você vai lembrar de várias, porque a música te faz lembrar da letra. Quando você canta, você lembra, você está cantando a letra. E você pode de repente pegar o livrinho de corinhos que você tem na igreja, ou o cantor cristão, ou o livro de músicas que vocês usam, e você sabe aquelas músicas, muitas daquelas decora. Tanto é que se colocar um violão e alguém começar a puxar, você vai cantando junto e canta a noite inteira, de tanta música que você sabe. Então a música, ela foi dada por Deus, ela tem o propósito de louvar a Deus, mas ela serve também para esse propósito pedagógico, que vai servir de uma forma indireta para o louvor a Deus, quando eu cumprir os mandamentos dele. E Deus nos dá então o cântico. Deus nos cria como seres musicais. E nós, de alguma forma, quando colocamos no nosso cérebro a letra com a música, aquilo fica muito melhor guardado do que quando colocamos sem a música. Por isso a preocupação em ensinar o cântico. E o cântico você tem acesso em qualquer momento. Você está lá na sua roça, carpindo, você lembra da música e você começa a cantar. Você não precisa levar nada com você a não ser o seu cérebro e a sua boca. Você começa a cantar. Talvez nem a boca, porque você pode cantar sem abrir a boca. Você está cantando no seu cérebro, mas cantando consigo mesmo, né? Mas de qualquer forma você grava isso e você tem acesso estando no ônibus, estando andando no caminho, estando trabalhando, você tem acesso aos hinos, você tem acesso à doutrina ensinada nos hinos. Por isso é importante os hinos que você canta, porque geralmente a doutrina que você canta é a doutrina que você vive. E se você canta músicas que a própria música te ensina a brincar com a santidade, a brincar com o temor a Deus, é complicado. Você provavelmente vai ver isso na sua vida. Você vai estar brincando com a santidade, brincando com o temor de Deus. Se a música é uma música água, música água é uma música que não diz nada. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, e canta isso a noite inteira. Mas não conta as histórias da Bíblia, não fala as doutrinas da Bíblia. Simplesmente você enche sua cabeça com nada. Isso também é errado. A música serve para ensinar doutrina. A música serve para ensinar doutrina porque no conhecimento da doutrina, no conhecimento daquilo que Deus me ordenou, no conhecimento da história, no conhecimento daquilo que Deus fez, eu temo a Deus. Isso cria em mim o temor a Deus. E ele começa o seu cântico, esse sendo o seu último cântico. Capítulo 32, versículos de 1 a 6. Nós vamos ler de 1 a 6, mas ele continua o cântico. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? E aí continua o cântico. Ele vai falar sobre a doutrina de Deus. Goteje a minha doutrina como a chuva. Ele começa esse cântico
dizendo que as minhas doutrinas caiam sobre vocês como as gotas da chuva, que subam como o orvalho, que vocês ficam todos completamente molhados, úmidos pela minha doutrina. Que ela encharque vocês. E ele vai falar da doutrina deles, da doutrina que Deus deu a eles e que Deus nos dá também. Depois, nos versículos 39 a 44 do capítulo 32, diz o seguinte. Esse é o final do cântico, desse cântico que nós começamos a ler. Veja agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Não havia também naquela época algo que hoje nós chamamos de politicamente correto. Esse cântico ele deveria ser ensinado a todo Israel, crianças, adultos e todos. Essa questão, por exemplo, do sangue, a questão da guerra, mesmo para as crianças menores, de alguma forma elas entendem isso. E Deus colocou, sem nenhum problema, colocou essas questões. A minha espada comerá carne. E as crianças realmente entendem isso. Os adultos entendem isso. E isso que Deus ensinou, e é para ensinarmos para os nossos filhos, devemos ensinar e esquecer do que é chamado hoje de politicamente correto, mas ensinar todas as palavras dessa lei. Todas as palavras que Deus nos tem ordenado. Ele termina o cântico e diz o seguinte, no capítulo 34, versículos 45 a 47. E acabando Moisés de falar todas as palavras, essas palavras a todo Israel, disse-lhes, termina o cântico e fala: aplicai em vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Ensina aos seus filhos esta palavra, ensina esse cântico a eles. Aí continua no capítulo 34, versículos de 4 a 12, vai descrever então a morte de Moisés. Óbvio que não foi Moisés que escreveu. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás.
Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Moisés, ao cabo de 120 anos de ter liderado o povo, ele então sobe esse monte por causa de um pecado que ele cometeu. Deus fala: você não vai entrar na terra. Mas ele chega ali e olha a terra, olha todos os espaços. Deus vai mostrando para ele, desde Dan, Naftali, mostra Judá, mostra lá o Mar Grande. E Moisés vê aquela terra. E Deus então, e Moisés morre. Deus tira a sustentação da vida de Moisés e ele morre. Ele morre na hora que Deus queria. Viveu 120 anos, não 60, 120. Morreu quando Deus quis. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ele não morreu porque estava velho. Ele não morreu porque chegou a hora e já não tinha mais, foi dando falência múltipla de órgãos e coisas assim. Ele não morreu em uma guerra. Os olhos dele viam, provavelmente melhor do que eu mesmo vejo. Com 120 anos eles viam. O vigor deles, o vigor de Moisés provavelmente era melhor que o meu, que tem um pouco mais de um quarto da idade dele. Ele nunca perdeu o seu vigor. Aquele vigor que ele teve para levar as pedras até o cimo do Monte Sinai e descer com elas, ele não perdeu esse vigor. Mas ele morreu na hora que Deus quis. E isso nos ensina. No próprio cântico de Moisés vai dizer: eu que mato, eu que dou a vida. Você vai morrer no dia e hora que Deus quiser. Assim como Moisés, como Deus fez com Moisés, Ele faz com todos. Ninguém morre quando quer, mas só quando Deus permite. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, e a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Claro que isso é escrito provavelmente por Josué, e você pode aplicar o que Josué escreve até o Senhor Jesus Cristo vindo. O próprio Moisés diz que Deus vai levantar um profeta que vai ser maior que ele. E o Senhor Jesus Cristo fez mais sinais e mais maravilhas, mas os dois não são concorrentes para ver quem fez mais coisa. Mas o fato é que Deus nessa época usou esse homem. Deus trabalhou na vida desse homem desde o seu nascimento, sendo educado por uma mãe piedosa. Trabalhou na vida dele durante os 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, e então 40 anos no ministério prático, sendo o pastor das ovelhas de Israel.
E o que Deus fez com esse homem, você não vê depois sendo feito então, de uma maneira tão grande no Antigo Testamento. Por isso que o povo de Israel sempre vai olhar para trás e vai lembrar de Moisés. Por isso que quando nós lemos o Pentateuco, nós, ao invés de falarmos, muitas vezes o livro, falamos Moisés, está escrito em Moisés, Moisés falou. O próprio Abraão, quando chega para o rico, diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E eu espero que você tenha essa ideia bem clara da importância do Pentateuco na sua vida, na mentalidade que você vai ter para educar os seus filhos, como conteúdo de educação para os seus filhos. Eu espero que nesse estudo sobre o Pentateuco você tenha colocado em grande conta os 10 mandamentos. Eles fazem parte da lei, mas eles de alguma forma são a base, o fundamento da lei. Quando o povo estava em frente ao Monte Sinai e o monte fumegando, Deus falou os 10 mandamentos. Ele não só falou, o povo ouviu. Naquele momento o povo ouviu a voz de Deus. Você pode ler ali Êxodo 20, os 10 mandamentos, e aquilo que está escrito em Êxodo 20, aquele povo ouviu do próprio Deus. Deus falou com o povo. Na tábua da lei, Deus fez questão de gravar os 10 mandamentos. Na segunda vez que ela sobe, Deus grava os 10 mandamentos. Quando a lei começa com os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus e são a base de tudo que Ele vai desenvolver a seguir. Não são algo que foi criado para um povo específico, mas algo que na verdade é para todos aqueles que temem a Deus. E isso também nós aprendemos aqui, nesses livros. Aprendemos o temor do Senhor, de que nós não podemos adorar a Deus do modo como nós achamos que devemos adorá-lo, mas devemos nos achegar a Deus do modo como Ele prescreveu. Se você é sincero e você realmente quer fazer a vontade de Deus, você vai estar procurando na Bíblia, estudando a Bíblia, para saber qual é a vontade de Deus na sua vida e como Deus aceita. Como que Deus vai te aceitar? Às vezes a pessoa fala: mas eu sou uma pessoa sincera. Peraí, você não está querendo descobrir qual é a vontade de Deus, diz que é sincero? Talvez você seja sincero em querer fazer a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Se eu quero fazer a vontade de alguém e estou sendo sincero, o mínimo que se pede de mim é que eu conheça a vontade dessa pessoa. Então, não se contente com discursos baratos que você mesmo faz para si, sobre sinceridade, fazer a vontade de Deus, mas estude profundamente e coloque sua cabeça aqui dentro para saber qual é a vontade de Deus na sua vida. E é a isso que Moisés nos chama. Encha a sua casa com versículos, não com retalhos de versículos, mas com textos mesmo. Não só como Deus é fiel, ou outros jargões que o pessoal costuma colocar nos carros, mas coloque o versículo completo, coloque o texto completo. Ensine seus filhos da hora que eles levantam até a hora que eles vão dormir a palavra de Deus, porque disso depende a bênção para eles. E é isso que nós estudamos aqui no livro de Deuteronômio.